Tem Não. lances duvidosos. E agora aqui, fechando um papo de arbitragem, a gente vai entrar aqui mais falando sobre. Voltar sobre o jogo, falar um pouquinho mais de Flu, um pouquinho mais de Flamengo, pode ser assim, Vini. Eu vou ler Claro, alguns pô. comentários aqui, mas antes disso, ó, tem 7 pessoas assistindo a gente. Estamos com 178 Pô, inscritos, a coisa meta é chegar em linda. 200 ainda esse mês. Ó, hoje é dia 17, ó, 179 inscritos. Dá pra gente chegar nos 200 inscritos, galera. Vocês que estão aqui, que sempre estão assistindo com a gente, pô, compartilha pra galera. Manda pra quem sabe que vocês gostam de futebol. Ah, pô, meu pai, meu primo, meu tio, pô, meu irmão, meu amigo. Pô, manda lá o canal dos meninos aqui, ó, que eu assisto. Maneiro pra caraca, resenha, futebol, Perfeito. engraçado. Pô, manda pra esse pessoal fechar com a gente também, que a gente lê os comentários, tá sempre junto aqui, pô. Vamos chegar nos 200 inscritos, ajudar a gente, já deixando aquele like. Mas enfim, vou ler alguns comentários aqui interessantes. O Arthur, começando, o Arthur Santos, nosso Arthur. Ontem foi o jogo de um tempo para cada time. Fla foi melhor no primeiro tempo, teve chance de abrir o placar, no segundo o Fluminense dominou, exatamente, como a gente falou. E vamos entrar em Fluminense então, que ele falou uma parada aqui interessante. Uma Vamos. coisa que eu tenho percebido, o trabalho do Diniz vem sendo reconhecido fora do Brasil. Tem vários artigos e vídeos falando sobre o modo dele jogar e a forma de como ele se relaciona com os jogadores, que ele é psicólogo e tudo mais. Entendi o que você quis dizer, Arthur. Cara, Fluminense bem demais no segundo tempo. O Diniz consegue mudar a equipe ali no intervalo. A entrada do Lelê também fez muita diferença na equipe. O Fluminense voltou bem melhor. Queria saber de você, Vini. O Fluminense agora está com 25 pontos. O que passou no Maracanã para o Fluminense ter feito esse bom segundo tempo? Teve alguns destaques, como o John Arias, que foi, para mim, o destaque da partida do Fluminense foi o John Arias, justamente também com o Marcelo. Fez uma partida digna de craque, de como ele é. Foi uma partidaça dele, mas pra mim o Arias ainda foi o melhor da partida do lado do Fluminense, tá? Na minha Sim, opinião. sim. Porque o Arias corre o campo todo, tá em todos os lados, tem hora que ele tá atacando pela esquerda, pela direita, e sempre brigando, e é difícil ele perder a bola, irmão. Quando ele perde, ele já tenta recuperar de novo, é muito forte fisicamente, tecnicamente. Eu queria saber de você, Vini, o que você achou, o que você viu do Fluminense nessa partida? Cara, achei o Fluminense que entrou meio aéreo, né? E tal, o Flamengo conseguiu dominar o jogo no primeiro tempo, com aquela pressão no primeiro terço, né? Primeiro terço, a linha de defesa do Fluminense, com o Fábio e os zagueiros e os laterais ali, aquela saída de bola também juntamente com o André, né? Que faz muito bem essa saída de bola, por sinal. E aí o Flamengo pressionou muito no primeiro tempo. Talvez até por isso, no segundo tempo, apareceu um pouco de desgaste e tal, porque no primeiro tempo o Fluminense foi muito pressionado na sua saída de bola na defesa, no primeiro terço de campo ali do seu time. Só que a gente viu uma diferença total no segundo tempo. E eu acho que, tipo assim, a gente citou aqui o Arias, né? A gente citou o Marcelo, mas um jogador que deve ser citado também, na minha opinião, é o Lelê. O Lelê entrou muito bem no segundo tempo, Tudo entrou no bem. lugar do Martinelli. E aí o Fluminense voltou a jogar naquele 4-4-2, como jogou na vitória contra o Internacional, né? Com o Lelê sendo um suporte ali, né, pro Cano, e também chamando a marcação, né? Porque se tem os dois jogadores dentro da área, você não pode deixar nenhum dos dois sozinhos, principalmente o Germancano, porque é um exímio finalizador e sabe quando ele chuta ou então cabeceio e tal, a maioria das vezes vai no gol, se bem que cabeceou não foi no gol, mas a maioria das vezes vai. Então é um cara que você nunca pode deixar sozinho. Lele entrou muito bem, também caindo pelas duas pontas, assim como o John Arias, né? E cara, John Arias pra mim não tem nem comparação. Essa é a melhor temporada que esse jogador tem feito na sua carreira, com certeza. Vem jogando muito, destaque do Fluminense no ano, vem jogando muito bem. E você vê a diferença do Fluminense quando joga com o Arias e sem o Arias. Porque é um jogador que não só ataca, não só constrói, ele também recompõe muito bem a defesa, volta muito pra marcar, Volta, recompõe volta. legal. Principalmente ali aquele lado esquerdo, né? Que é um lado provavelmente o lado que é mais frágil, né, defensivamente, já porque conta com o Marcelo, e como o Alexander não tá de volta ainda, né, ainda está lesionado, né, o Alexander volante, que foi o destaque do Fluminense no Campeonato Carioca, ele não voltou ainda para recompor defesa ali no lugar do Marcelo muitas das vezes, então acaba sobrando pros pontas, né, era o Keno, só que como o Keno não esteve presente ontem, sobrou pro João Arias e também para o Lelê, eles voltaram muito no segundo tempo, e o Fluminense atacou muito em blocos, cara. Tipo, o Fluminense atacou muito junto, chegou muitas vezes na frente do gol, e aí trazendo números, eu anotei aqui, ó. No primeiro tempo, como a gente disse, o Flamengo teve o domínio, né? Podemos dizer. E aí foram cinco finalizações para cada lado, porém, finalizações no gol, duas do Flamengo, uma do Fluminense, zero escanteios pro Flu e um pro Flamengo. Já no segundo tempo, muda totalmente a coisa, totalmente Mudou o mesmo. jogo, mudou o jogo. Mudou o jogo total.
Foi 59% de posse de bola pro Fluminense, 11 finalizações contra 3 do Flamengo, 7 no gol contra 1 do Flamengo, 8 escanteios contra nenhum do Flamengo. Então, tipo, você vê o domínio do Fluminense no segundo tempo, que por pouco não saiu gol, né, por conta da falta marcada e tal, mas o Fluminense pressionou muito bem o Fla, e achei um resultado justo, contando os dois tempos, né? Um tempo para cada time e tal. Domínio de um time no primeiro, domínio do segundo foi do outro time. Então acho que foi um resultado justo no final. Porém, a gente queria ver os gols, né, rapaziada? Não tem jeito. Sim. Clássico, 4 horas da tarde. Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Óbvio que a gente vai querer ver um espetáculo com gols, né? Com as torcidas vibrando e tudo mais. Mas foi um bom clássico, podemos dizer, tirando, né, essas polêmicas de arbitragem. Foi um clássico disputado, mas a gente esperava ver mais. Não esperava que a arbitragem atrapalhasse tanto. E você, Aleph, o que você tem a dizer sobre o Flusão? Cara, o Fluminense que no segundo tempo massacrou o Flamengo. Faltou um pouco, talvez, de sorte ali. O Flamengo se defendeu bem também em certos momentos. A gente vale ressaltar também, como o Maurício falou, esse gol anulado do Aras, ele vem cercado por 3 defensores, bateu de fora da área. Cara, eu achei um pouco de falha da defesa do Flamengo nesse gol do Aras. Você vê, Davi Luiz, ele sempre faz isso, irmão. Que ele vai chegando pra trás. A culpa não foi do Davi Luiz, não, mano. Não, tudo bem, mas deixa eu criticar o Davi Luiz, Que isso, cara. Tá jogando bem pra caraca. Beleza, mas tô falando de Fluminense, mas enfim. Eu queria ressaltar um ponto também interessante, foi a estreia do Léo Fernandes. Cara, entrou perfeito. bem, cara. Entrou muito bem, um jogador que pode ser uma válvula de escape aí, um grande reforço para a temporada do Fluminense, talvez um refúgio aí pro lugar do Paulo Henrique Ganso, que tá caindo bastante o rendimento. O Ganso já não tá jogando como tava no início da temporada, não tá aguentando essa lesão também, né? Tá lesão. E cara, o time do Diniz é um time muito forte fisicamente, então o Ganso já é um jogador que não tem tanta essa força, nunca teve essa explosão física, nunca foi de aguentar tanto esse ritmo e tá sendo cobrado, entre aspas, agora, né? Tá acarretando esse momento ruim do Ganso. E, cara, a chegada do Léo Fernandes pode ser uma boa pro Fluminense. Tu vê que ele entra, ele é um jogador forte na bola parada, já entrou cobrando escanteio dos dois lados, tentando buscar jogo aí pela ponta esquerda, pelo meio campo. Foi uma boa estreia aí, entre aspas, aí do Léo Fernandes. Eu gostei da atuação dele, cara. Gostei da atuação dele. O Fluminense fez uma excelente partida. E eu diria que você falou que foi um resultado justo por conta das 2 etapas. Dá pra concordar, mas eu acho que o Fluminense ainda saiu um pouco com aquela de... O Fluminense foi um pouco superior. Fomos melhores, dava pra ter ganho, sabe? Eu acho que sim. ficou um pouco disso no ar, na minha opinião. E ó, o Lucas Almeida, o Lucão, botou ponta esquerda, que é a posição de origem do Aras, mas ele flutua muito pelo campo com o Diniz. Flutua muito, irmão. O campo todo, ele é dominante na partida, dominante. Se pegar um mapa de calor, o campo tá todo laranja, filho, no mapa de calor dele, porque ele corre o campo todo. Em relação a esse bagulho da lesão do Ganso, como você disse, a lesão do Ganso atual é uma fascite plantar, né? E o que seria a fascite plantar? É uma inflamação no calcanhar, né? Na parte de trás. Isso aqui é meu pé, por exemplo. Ó. Isso aqui é meu pé. Aqui tá a parte de trás do calcanhar, aqui, ó. Então, é aqui, a lesão é aqui, é uma inflamação. E inflamação, rapaziada, é algo muito complicado de lidar, principalmente com jogadores de futebol que jogam em alto nível, já que toda semana tem jogo, toda semana eles têm que correr cerca de 8, 10 quilômetros por jogo. Então, inflamação se trata com descanso, repouso, tratamento no local e tudo mais, né? E com esse calendário louco que é o calendário do futebol brasileiro, principalmente com o Fluminense disputando o brasileiro lá em cima e também a Libertadores, fica um pouco difícil de poupar certos jogadores, assim como o Ganso, na minha opinião, até o atual momento, ainda continua sendo um jogador imprescindível para esse time do Fluminense, já que ele é um facilitador de jogadas, né? O Ganso acha muitos passes e consegue distribuir bem a bola por diversos setores do campo, também conectar a defesa ao ataque com passes longos, etc. Acho que a gente não precisa, se a gente for parar aqui para falar sobre a qualidade do Ganso, a gente vai ficar aqui horas falando, porque é um exímio jogador que se reencontrou, né, no Fluminense, tava nos refugos da França, né, no Amiens, e aí o Diniz chamou em 2019, veio, tá aí fazendo um ótimo campeonato brasileiro e também fez um ótimo carioca. E a respeito do Léo Fernandes, como eu disse na última live, o Léo Fernandes é um cara que surpreendeu o Diniz e sua comissão, principalmente com suas bolas paradas, o que eu achei muito legal, tanto nas cobranças de falta,
quanto também nos escanteios. É um jogador que vem pra somar também nas bolas paradas. E é um jogador que tem muita visão de jogo, na minha opinião. Sempre tenta buscar a virada de jogo pra surpreender os adversários. Fez isso no Marcelo mais 2 ou 3 vezes e conseguiu todas. O Marcelo também dominando essa sacanagem, né? Pô, E tal. E é basicamente isso. E o Lucão já falou aqui, ó, próximo jogo já pode poupar o Ganso agora que o Léo chegou. Chega justamente pra isso, né? Pra fazer uma sombra pro Ganso e também pra entrar quando o Ganso não tiver possibilidade de jogar, seja por lesão ou então por suspensão e tal. Demonstrou ser um ótimo jogador porque entrou numa pressão gigante, talvez algo que ele nunca tenha visto na sua vida, um Maracanã com mais de 60 mil pessoas, um clássico, um dos maiores clássicos do Brasil, e conseguiu se sair muito bem, não teve problemas de estar desestabilizado ou algo do tipo. E já que a gente falou de Marcelo, coloca a pô, canetinha eu dele ia aí, falar mano. isso, cara. Pra gente ver aí, analisar esse lance, que pra mim foi uma das canetas mais humilhantes que eu já vi no futebol, foi essa do Marcelo ontem em cima do Luiz Moleque, Araújo, irmão. canetinha de futsal, né, mano? Pô, foi Muita absurdo, qualidade, mano. Foi mano, muita absurdo esse qualidade. lance. Olha lá, ó. Vup. Cara, Toma. essa penteadinha antes, Meu ele sai Deus. assim, ó. Ele sai assim, ó. Cara, ele tirou muita onda nesse lance, irmão. E ele caindo. Não, ele faz assim, ó. Ele dá a caneta, ó. Aí ele faz assim, ó. Cara, foi, pô. Pô, muito engraçado, mano. Olha Provavelmente o lá, olha lá. Fluminense vai fazer camisa desse lance. Livro. Mas, cara, foi lindo, mano. Você Pô, tricolor gosta. foi absurdo, foi absurdo. E aí Cara, tá aí o lance aí da expulsão, né? A expulsão foi por conta do Luiz né? Araújo, foi por conta desse lance aí e tal. Cara, Pô, as reações da galera ali atrás. esse frame é muito bom, mano. Cara, A pô. cara do Marcelo. A cara do maluco aqui, ó, de Flamengo. Muito bom, mano. Aí, ó, o Arthur Xavier falou, vai ter livro, hein? Mas, cara, já que. Podemos falar de Flamengo agora? Já que a gente falou Podemos, aí do. podemos, podemos.